Seu pai te ignorava? Isso pode ser a explicação do motivo de você estar atacando a geladeira. Todo esse ataque à geladeira muitas vezes pode ser porque o seu pai te ignorava. Boa tarde, Mel. Boa tarde, Helena. Estamos aqui segunda-feira para mais uma live especial. O seu pai te ignorava? E isso pode ser o motivo de você sempre atacar a geladeira. Hoje eu quero vir com esse tema aqui para você. Eu quero que você comece a lembrar de algumas coisas que aconteceram lá na sua infância, que tem total sentido com o emagrecimento definitivo. Então você já parou para pensar que os seus ataques na geladeira, na verdade, pode ser porque não tem nada a ver com fome, mas sim por uma falta que existiu lá na sua infância? Às vezes foi um pai que te ignorava, às vezes uma mãe ausente. Tudo isso não tem nada a ver com uma fome física, mas sim uma fome emocional. Algo emocional está acontecendo com você que está te levando a atacar a geladeira. E na verdade, o que você realmente precisa e o que você realmente necessita é um reconhecimento, é amor, é na verdade carinho, atenção, olho no olho. Eu sou Fabi, nutricionista integrativa, terapeuta do emagrecimento. Estou aqui todos os dias às 17 horas para a gente falar um pouquinho sobre feridas emocionais que aconteceram lá na sua infância, que tem realmente atrapalhado o seu emagrecimento definitivo. E hoje eu quero que você comece a refletir sobre o que você tem buscado ao abrir a geladeira. Ou até mesmo você está no seu ambiente de trabalho e de repente você sai para outro local para buscar algo que não tem ali, seja um doce, que seja algo que seja apetitoso aos seus olhos ao início e ao seu paladar, mas que isso, na verdade, você não está com uma fome física, mas você está com alguma necessidade emocional. Hoje eu quero te trazer clareza, com muita consciência do que está acontecendo com você. Então, muitas mulheres vêm, me procuram me dizendo: por que, Fabi, todas as vezes eu começo a fazer algo, mas eu não consigo terminar, eu começo a dieta 1000 vezes, e todas as vezes eu vou lá e pergunto: e como foi a sua infância? E aí logo ela me responde: teve pais ausentes, ou teve uma mãe muito dura. E hoje a gente vai falar sobre memórias, as memórias que aconteceram lá na nossa infância. Memórias que mexeram na nossa infância, que realmente tem impactado no nosso emagrecimento hoje. Não somente o emagrecimento, mas sim uma saúde física plena, uma saúde emocional plena. Quantas vezes nós estamos presas à nossa infância, as emoções que nós sentimos lá. E muitas vezes hoje somos adultos com emoções infantis. E hoje eu venho te trazer essa pergunta: o seu pai te ignorava quando você era criança? Pode ser que todas as vezes que você vem abrir essa geladeira buscando algo apetitoso aos seus olhos ou ao seu paladar, tem a ver com isso. Algo que faltou para você lá na sua infância, uma atenção, uma importância devida. E hoje você continua buscando na comida esse conforto. Quantas vezes vem tantas clientes, e hoje eu vou falar aqui alguns casos para vocês,
que não entende esse processo do emagrecimento, que sempre começa a emagrecer e de repente já volta para o efeito sanfona, volta a engordar, volta a se auto-sabotar. Mas quando a gente olha lá para a infância, tem um motivo muito real. Muitas vezes ela sentiu que ela não foi vista, ela não foi amada, ela não se sentiu valorizada, ela não se sentiu pertencente. Quantas vezes ela mesma pensou, eu não sou vista, eu não sou amada, eu não sou importante, então eu vou lá na cozinha, eu vou comer uma bolacha sozinha. Se isso já aconteceu com você, ou se isso tem acontecido com alguma amiga sua, envia para ela. Quantas vezes você abre aquele pacote de bolacha e de repente já acaba, aquele pacote de salgadinho e você nem percebe muitas vezes do que você está se alimentando, e logo se acaba, mas é algo que você está buscando a mais. É um olhar de um pai que você queria lá atrás, que seja de algum abandono que você teve, intencional ou não intencional, desse pai. Mas quantas vezes você se sentiu sozinha e foi buscar refúgio na comida? Isso já aconteceu lá na sua infância. E você, ao longo da sua vida, você vem continuando com esse mesmo padrão. Um padrão que quer buscar conforto, reconhecimento, onde não há julgamento. É você abrir o seu pacote, é você comer aquilo que você deseja, é você se acabar numa barra de chocolate, onde mais nada importa, só você e aquele prazer momentâneo. Se isso já aconteceu com você, coloca aí nos comentários, reage aí. Quando você era criança, você precisava de afeto, você precisava de presença, você precisava de reconhecimento, e muitas vezes isso faltou para você. E de certa forma, isso tem atrapalhado a sua vida. Então hoje, quando você busca algo, quando você está cansada ou sobrecarregada, você vai direto, você vai novamente para a comida. Você vai lá no supermercado, compra aquela barra de chocolate, se acaba naquela barra de chocolate, logo depois vem a culpa, a frustração, a vergonha, e mais um momento você falhou. E esse comer transtornado muitas vezes não é falta de disciplina, não é falta de força de vontade, mas sim é uma programação emocional que foi gerada em você desde a sua infância, que até hoje tem tido resultados negativos sobre sua vida. Excesso de peso, excesso de carga emocional, um peso muito grande, não somente na hora que você olha para o espelho, mas um peso emocional, uma sobrecarga muito grande, que muitas vezes você não consegue sozinha. E você acha muitas vezes que é falta de disciplina, que é falta de amor próprio ou até falta de força de vontade. Mas enquanto você não encarar de frente, olhar tudo isso com autorresponsabilidade, se foi assim que aconteceu, perdoe seus pais e comece a se olhar diferente. Eu tenho alguns casos que eu quero te falar aqui, de algumas pessoas que eu atendi, que vêm olhado para si de uma forma errônea até hoje, por falta desse sentimento que ela teve lá quando o pai ignorou, quando o pai não olhou de frente, não elogiou, não foi uma festa de aniversário, ou até mesmo não foi numa apresentação da escola, não deu aquela real importância no aniversário. Tudo isso faz parte das nossas memórias, da nossa infância. E essas memórias são 4 tipos de memórias que realmente impactam a nossa vida adulta. Então, quantas vezes eu fico percebendo aqui no atendimento que, na verdade, não é fome, não é algo que a pessoa, não é falta de força de vontade, mas 80% de tudo isso que acontece é uma reprogramação emocional que foi feita de modo errado lá na infância. Mas tá tudo bem, agora é tempo de você olhar de frente e você ter autorresponsabilidade, você ter escolhas diferentes a partir disso.
A partir do momento que você tem consciência com clareza daquilo que te aconteceu, você vai em busca da cura disso. E não, você não vive mais um ciclo de autossabotagem sem saber o motivo. Hoje você já sabe. Mas o que você vai fazer com isso? Quantas mulheres que chegam aqui e elas abrem a geladeira o tempo todo e elas falam: eu não sei o porquê que eu abro a geladeira o tempo todo, mesmo que eu sei que nem tem nada lá. Mas eu quero que você, a partir de hoje, você comece a anotar suas emoções. Todas as vezes que você desejar abrir a geladeira, ou que seja você abrir um armário, que você sabe que tem chocolate, que tem doce, que vai atrapalhar o seu plano alimentar, eu quero que você anote as suas emoções. O que você sentiu nesse momento? 80% de todas essas emoções estão desajustadas, que estão atrapalhando o seu emagrecimento definitivo. Então, quando passar uma semana, enquanto você estiver anotando todas, eu quero que você comece a refletir sobre elas. E o que eu vou fazer com essas emoções? Será que eu quero continuar vivendo do jeito que eu estou hoje? Ou será que você hoje vai tomar uma decisão diferente com essas emoções? Se você está triste, se você está alegre, se você se sentiu rejeitada muitas vezes, você abre aquela geladeira o tempo todo, se você se sentiu pressionada, e o que você vai fazer com essas emoções? Você vai continuar engolindo? Você vai estar engolindo, sabe, assim, como se fosse alguém te colocando goela abaixo, mas você não encara de frente. Será que é assim que você deseja viver? Se encarar de frente com a realidade? Quantas pessoas que eu já atendi aqui, que somente quando encontrou realmente a sua cura interior, a verdade que aconteceu lá na infância, e ela ressignificou tudo aquilo, aí sim o emagrecimento definitivo aconteceu, a sua saúde plena realmente aconteceu, porque ela decidiu não tapar mais o sol com a peneira, né, como as pessoas falam. Ela não decidiu mais colocar uma pedra naquela dor, mas ela decidiu escancarar aquilo ali e resolver aquilo ali. Quantas mulheres que eu atendo aqui todos os dias falando para mim que o pai dela, naquele momento, né, quando eu entro nessas questões, o pai dela era um pai que trabalhava muito e quando chegava em casa ela não podia falar nada porque era o momento dele assistir a TV dele quieto, ele precisava daquela paz e ele falava logo: fica quietinha que eu preciso descansar um pouco, você fala demais. Quantas vezes o que ela precisava era um olhar, uma atenção. Quantas vezes ela se sentiu ignorada naquele momento. E aí ela foi para a cozinha, ela abriu o armário, ela abriu um pacote de bolacha, um pacote de salgadinho e comeu quietinha ali. Mas aquela emoção que ficou ali naquele momento, ficou guardada nela. Isso gerou nela uma falta de valorização, né? Uma falta de importância, falta de conexão, falta de amor. E até hoje, quando ela se sente ignorada, que seja pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus familiares, a primeira coisa que ela faz é: eu vou abrir aquele armário que eu sei que tem as coisas que me deixam feliz por um momento. Se isso já aconteceu com você, coloca aí nos comentários. Então, é como se fosse um cala-boca para ela. Fica quietinha, come aí quietinha, mas o que ela precisava mesmo era um olhar, um abraço, um beijo, uma palavra. Outras clientes que eu já atendi, que tirava, né, a nota ótima na escola, era realmente uma aluna dedicada, mas nunca recebeu um elogio do seu pai. Era aquele pai calado, cara fechada, você não faz mais do que sua obrigação. Quantas vezes isso acontece com a gente lá na nossa infância e a gente deixou adormecido lá? Mas isso impacta a nossa vida adulta.
e muitas vezes impacta de uma forma negativa. Quantas vezes o que ela necessitava era de um elogio sincero do seu pai que amava ela, mas muitas vezes não recebeu aquilo. Então ela se sentiu ignorada, rejeitada, abandonada. E mais uma vez foi-se para lá, abriu a geladeira, encontrou algo ali. Ela nem estava com fome, só o que ela queria era realmente uma atenção. E não foi aquilo que ela não teve naquele momento. E outro caso também, que eu tive aqui, que o pai se importava somente com o trabalho, não se importava com uma festa de aniversário, não se importava com nenhuma data comemorativa. Isso é besteira, isso é frescura. Não se importava com nada que dava respeito a ela, que diria respeito àquela filha. Ela se sentia totalmente entristecida, pais ausentes, vivos muitas vezes, mas pais ausentes. Aquele buraco muitas vezes foi preenchido com um chocolate, com um doce. Se isso já aconteceu com você, eu quero que você preste muita atenção hoje. Eu sei que isso é doloroso e a gente lembrar disso e parecer, nossa, mas parecia tão pequeno, mas isso tem impactado sua vida até hoje. Por isso que eu estou aqui todos os dias para te trazer realmente clareza disso tudo. É hora de você olhar de frente, enfrentar tudo isso e não pegar uma culpa que não é sua, não é culpa sua. Foi uma programação emocional que foi gerada em você, que todas as vezes quando você está triste hoje com seu esposo, você está triste com as suas filhas, com seus filhos, com seus pais, quando você percebe, você está lá no mesmo lugar que você estava lá na sua infância, comendo transtornada, sem perceber, comendo sem fome, colocando vários pratos, enchendo o prato, sem realmente você estar com uma fome física. E essa fome era uma fome emocional, que você precisava de carinho, atenção, segurança, direcionamento, muitas vezes, acolhimento. Nós temos 4 memórias que são geradas lá na nossa infância. É a primeira memória de pertencimento. Você precisa se sentir pertencida àquela família. Você tem valor ali, você faz parte daquela família. Segunda é de importância, uma memória de importância. Todas as vezes que você teve aniversário, mesmo quando você não lembra hoje, mas quando você olha nas fotos de 1 aninho, de 2, de 3, você foi importante. A sua presença, ela foi valorizada. E quantas vezes isso foi deixado de lado? Pra que fazer festa de 1 ano? Ele nem vai lembrar. Ela nem vai lembrar, isso é besteira. É só para gastar dinheiro. Mas quando você volta lá, você vai perguntar para os seus pais: quantas festas de aniversário eu tive? Quantos momentos de apresentação você foi? E isso fez a sua memória de importância ser forte. Se você não teve isso na sua infância, muitas vezes você não se sentiu importante. E a terceira memória que eu quero te falar é uma memória de conexão e amor. Quantas vezes a sua mãe estava ali te trocando você, te dando banho, trocando você ali, mas tudo era com muita rapidez, rigidez, com muita bravura, sabe? Ela nunca parou de fazer as outras coisas ou assistir um vídeo, alguma coisa, mas ela parar, olhar nos seus olhos e realmente mostrar o quanto ela estava conectada com você verdadeiramente, o quanto é importante você parar tudo, focar no aqui, no agora. E quantas vezes os nossos pais fizeram tantas coisas por nós, mas muitas vezes eles nem perceberam a nossa presença. Ou às vezes levavam a gente para a escola de qualquer jeito, nem estava prestando atenção na gente. Então, se isso tem sentido para você, comenta aí.
E a outra memória que é muito importante é de autorresponsabilidade e limites. Quantas vezes não deram limites ou autorresponsabilidade pra gente quando a gente era criança? E da mesma forma que tem essa falta de autorresponsabilidade e limites e o excesso também de autorresponsabilidade e limites, as duas trazem prejuízos enormes. Quantas crianças que realmente precisam ser ensinadas, direcionadas, e os pais são ausentes, são pais que realmente não querem se posicionar como pais e deixaram você fazer o que você queria. E na verdade, naquele momento, você gostava. Mas na verdade vinha um sentimento do quê? Nossa, será que ele me ama mesmo? Porque ele nem se importa. Ele não me pune pelas coisas erradas que eu faço. Ou aquele excesso de punição quando você apanhou muito. Do mesmo jeito que quando você não é punida por algo que realmente você faz na infância, ou aquilo que você é punida em excesso, as duas coisas te trazem um sentimento de: será que realmente ele me ama? Se isso aconteceu com você, eu quero que você tenha olhos diferentes para tudo isso. Um olhar diferente para tudo isso. Abrir uma nova ótica, colocar uma nova ótica sobre isso. São 4 memórias. De pertencimento, de importância, de conexão e amor, de autorresponsabilidade e realmente limites. As crianças precisam de limites, mas até certo ponto, né? Se você hoje já passou por tudo isso, realmente o seu pai te ignorava, hoje você consegue identificar que você abre a geladeira em excesso, você abre o armário todas as vezes que você se sente ignorada, rejeitada, abandonada, você para de se olhar com amor. Eu posso te ajudar nesse caminho. Eu posso te garantir que você não vai andar sozinha. Eu estarei com você de mãos dadas, trazendo realmente uma ressignificação dessas crenças que te aconteceram, dessas dores que te aconteceram lá na infância, te trazendo uma nova verdade de quem você é, que você pode sim, que é para você, você é merecedora, você é capaz. Se você se identificou com tudo isso, digita lá no meu direct, eu quero, porque todos os meses eu presenteio mulheres com uma sessão que realmente traz uma ressignificação dessas crenças, traz mudança de mentalidade relacionada à comida, para que você realmente possa se valorizar, se você possa se amar verdadeiramente, para que você possa ter uma vida plena, uma vida abundante na sua saúde. Comente lá no meu direct, eu quero. E se você lembrou de alguma amiga também, envia para ela essa live. Todos os dias eu estou aqui às 17 horas, trazendo um conteúdo que realmente traz você olhar para a sua infância com mais compaixão. Não com tanta, eles fizeram sim o melhor por vocês, mas vamos resolver tudo que precisa ser resolvido para realmente você viver uma vida que você merece. Se você quiser, você digita lá, eu quero. Eu vou te enviar todas as instruções e você pode contar comigo. E amanhã estarei aqui de novo, às 17 horas, para falar sobre outros assuntos que trazem realmente clareza sobre o que é viver uma vida plena e abundante. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.